Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma quinta-feira, com ela, claro, nossa pílula amada do nosso querido Evangelho, luz e paz. Uma vez mais, luz e muita, muita paz, viu? Para o seu coração, para a sua vida, né? Que você se sinta inspirada o dia de hoje, inspirado, né? A fazer o que tem que ser feito para que você possa ter naturalmente o coração mais em paz, mais leve e mais feliz. Aliás, é até engraçado, estou lembrando aqui agora, falou lá, muito bom dia, porque muita gente recebe no bom dia, mas o pessoal do exterior tem fuso, né? E aí sempre tem gente que brinca, manda mensagem, Ricardo, eu te escuto à noite, é estranho ouvir você falando bom dia. Então vamos falar que nem na Itália a gente fala, né? Bom dia vale pro dia todo, independente se é tarde ou quase noite. Mas enfim, meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma questão, como sempre, delicada, né? Muito importante para todos nós, ligado ao nosso Evangelho. Eu queria conversar com vocês a respeito da gente jamais retribuir o mal com o mal, mas aprender a agir como Jesus nos recomendou no Evangelho e retribuir o mal com o bem. Bem, essa questão é uma questão muito delicada. Por quê? Porque, de acordo com o nosso nível de afinidade, né, com o nosso eu sagrado, isso se torna mais fácil ou mais difícil. Se eu e você, né, se nós estamos mais ligados com a nossa parte iluminada dentro do nosso coração, naturalmente, por mais que a gente sofra, se sinta ofendido, que alguém, né, faça algo ruim conosco, ao invés da gente retrucar, revidar, se vingar, a gente vai estar lá trabalhando para afastar a mágoa do nosso coração, obviamente fazer, né, o que for possível ser feito para remediar o problema, mas não retribuir o mal com o mal. Porque, como diria Jesus, né, aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Se você tem um incêndio e você joga querosene, ele só vai aumentar. Ninguém apaga um incêndio, né, com mais gasolina, querosene, assim por diante. Então você já tem uma situação complicada do teu lado, não importa se é da família, no trabalho, né, nas redes sociais, onde for. Se você for reagir no lugar de agir, com certeza só piora, né? Não vejo nunca melhoras nisso. Entretanto, se nós estamos afastados do nosso eu divino, do nosso eu sagrado, claro, mas muito mais perto do eu humano, lembra? O eu humano extremamente impulsivo, intempestivo, ciumento, irascível, né? Que se fica com raiva com facilidade, vingativo. Então, a tendência de quem está muito, muito ligado ao eu humano é retribuir o mal, se brincar ainda com mais mal. E, meus amigos, quantas são as histórias que nós conhecemos, que o mundo espiritual nos conta todos os dias, da lei de causa e efeito de pessoas que ficam nessa ciranda de sofrimento, de problemas, porque estão resgatando o mal que fizeram a alguém. Hoje se julgam vítimas na vida que possuem, mas se esquecem que até outro dia eram algozes. Porque a lei divina não esquece nada do que a gente faz. Nós esquecemos, a gente reencarna, o corpo nos ajuda a esquecer, até graças a Deus, né? Para a gente dar conta de recomeçar. Mas a lei divina não, não é? Cada um de nós é responsável pelas escolhas que fez, que faz e que fará. Então, meus amigos queridos, eu não sei como é que essa pílula hoje está encontrando o seu coração, mas se você tiver a raiva de alguém, né, nesse instante, ódio, ou seja lá qual for o tipo de sentimento, que não seja um sentimento de harmonia, respira fundo. Lembre-se que Jesus nos deu exemplo. Imagina, com todo respeito a você, mas certamente você e eu estamos muito, mas muito distantes de Jesus. Não é verdade? E o Cristo, puro como era, amoroso como era, né, dedicando a vida dele como dedicou, foi colocado de maneira injusta, crucificado ao lado de dois ladrões, né, foi afastado abruptamente da sua família, né, dos seus amigos, perseguido, e ainda assim nos deu uma lição gigantesca de como lidar quando o mal chega até nós, não é? Quando ele está perto de dar o último suspiro, Jesus, no alto do Gólgota, olha para aquela multidão ensandecida e ainda é capaz de dizer: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha que profundidade, gente. Olha que lição mais profunda. Se Jesus, sendo quem era, com o direito que tinha, passando pelo que passou, abriu mão naturalmente de seguir esse caminho, que já não fazia parte, né, da espiritualidade extremamente pura que ele possui, imagina só o que nós devemos fazer. Então, meus amigos, pagar o mal com o mal pode parecer o caminho mais fácil, pelo menos para alguns. Ah, me xingou? Xingo também.
Pisou no meu pé? Deixa comigo que eu vou botar um sapato grande para pisar no pé dele, não é assim? Ah, me prejudicou? Vingança é um prato que se come frio, não é assim que o povo fala? Gente, imagina o nível de energia que você vai atrair para você. Imagina o nível de obsessão, obsessão mesmo. Espíritos que vão estar na mesma sintonia que a tua, negativa, que você vai atrair para você. Cuidado, cuidado. Vamos lembrar algo que já falamos aqui. Se alguém pega, né, com as mãos o barro para jogar em alguém, essa pessoa se suja. Mas no momento em que você pega esse mesmo barro para devolver a ela o que você recebeu, agora quem se sujou foi você. Então, meus amigos queridos, aprendamos com essa vigilância. Né? Ninguém está dizendo que nós devemos ser bobos, mas sim prudentes. Jesus fala em Mateus capítulo 10: sejam simples como as pombas, mas sagazes como as serpentes. O que o Cristo está dizendo? Ser uma pessoa boa, generosa, não significa que nós vamos ser tolos. Não se trata disso. Né? Fazer o bem. Muitas vezes a gente vai encontrar pessoas complicadas sim pelo caminho, muitas vezes nós vamos encontrar situações delicadas sim, significa que a gente vai ter que ter um senso de sabedoria e espiritualidade para lidar com tudo isso. E não é fácil. Definitivamente é muito mais cômodo dar vazão à raiva, ao rancor, né? Explodir com tudo e daqui a pouco a gente se arrepende de ter destruído a nossa vida, às vezes a vida de uma outra pessoa, sabe? Ficar nessas rodas kármicas de existência em existência para resgatar algum tipo de situação que às vezes começou há milênios atrás, né? Estou exagerando, talvez não milênios, mas com certeza centenas de anos atrás, creia você nisso ou não, em outras existências, e a gente está aqui agora. Todo mundo se julgando vítima. E de repente seu anjo protetor olhando para você e balançando a cabeça. Vítima? Sei. Para não render. Tá entendendo? Então, sejamos prudentes, sigamos o exemplo do Cristo e trabalhemos o amor nos nossos corações. A vibração na prece, no trabalho no bem, no evangelho no lar e com certeza a vida e o tempo vão colocar cada coisa no seu devido lugar. Tá bom? Beijo grande aí no seu coração. Como sempre, obrigado, viu? Por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, né? E nesses mais de 140 países, por vocês que nos apoiam nos nossos projetos, com tanto carinho. Só tenho que agradecer a vocês por tudo. Tá bem? E lembrando, viu, gente? Últimos dias, né? Agora já está acabando domingo a inscrição do nosso grande encontro que nós vamos ter em Belo Horizonte. Se você quer participar, corre lá e se inscreve, hein? Acabando as últimas vagas, graças a Deus, vai ser um encontro maravilhoso. Eu não me canso de divulgar, porque eu sei que vai ser muito especial. E te ver lá, poder te dar um abraço, receber um abraço seu, nossa, vai ser maravilhoso. Fiquem com Deus, então, luz e paz e você já sabe, até breve, com coração leve, gente, leve. Olha lá, até muito, muito breve.